Oi, e aí, como foi a sua semana? Tudo bem? E a sua, Leite, como foi? Foi ótimo, Suzane. Tá melhor agora porque tá começando Revista Novo Tempo e agora vamos ver juntos as notícias desta semana. Igreja Adventista de Orlando, nos Estados Unidos, presta auxílio às famílias das vítimas do atentado à Boate Pulse. A ANN traz boas notícias direto de Ruanda, na África. E tem ainda uma entrevista com o cantor Daniel Lidke, que fala sobre o novo lançamento pela gravadora Novo Tempo. Então não saia daí, por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias começa agora. E nós começamos o Revista de hoje falando do ataque à boate gay Pulse, que aconteceu no último domingo, onde 50 pessoas morreram e outras 53 ficaram feridas. A Igreja Adventista de Orlando, que fica na Flórida, nos Estados Unidos, abriu as portas para auxiliar as vítimas e os familiares. O pastor adventista Kleber Machado deu uma entrevista por telefone à jornalista Gabriela Frontini e falou sobre como tem tentado ajudar num momento trágico como esse. Vamos acompanhar. O primeiro impulso é falar assim, o que eu posso fazer para ajudar de alguma forma? E no primeiro instante não tinha muito o que ser feito, aí eles anunciaram a questão da doação de sangue, das pessoas indo para a rua para ajudar de alguma forma. Os bancos de sangue super lotaram, tinha mais de 3.500 pessoas prontas para doar sangue. Eu sei que alguns membros da igreja, eu mandei o recado para o pessoal, eles saíram para as ruas e foram doar sangue. E muitos que não podiam doar o sangue, eles foram levar água, suco, alguma coisa, comida para ajudar essas pessoas que estavam lá debaixo de um sol de mais de 30 graus para doar sangue. E aí vem aquela preocupação, né? O que a gente pode fazer aqui como igreja, abrir as portas? E eu pensei assim, eles vão precisar, porque a cidade tem um número X de funerais, mas para atender todas essas 49 famílias vai ser difícil. Então a gente disponibilizou a nossa igreja, eu sei que não é só a nossa, outras igrejas adventistas também têm aberto as portas aqui na cidade para receber e dar o apoio que essas pessoas precisam agora. Muito importante essa iniciativa, mostra realmente amor ao próximo. E agora nós vamos falar sobre um projeto que está sendo desenvolvido pelo Colégio Adventista de Belo Horizonte, que usa um tapete para despertar o gosto por ler e ouvir histórias em crianças de apenas 5 anos. É o Tapete Viajante. Atenção passageiros, acomodem as suas bagagens, sentem-se confortavelmente porque a nossa viagem vai começar. A partir de agora, vamos pegar carona nas nuvens do conhecimento. Essa turminha de 5 anos do Colégio Adventista de Belo Horizonte já é acostumada a fazer essa viagem. O mais incrível é que o percurso nunca é o mesmo. Isso porque eles estão a bordo do projeto Tapete Viajante. Tapete que, aliás, foi feito por eles. Cada criança levou um pedaço de tecido para casa e nele desenhou um trecho da sua história preferida. Na volta, a professora costurou os retalhos formando o tapete. É uma maneira divertida de incentivar a curiosidade para conhecer novas histórias. A novidade despertou o interesse da garotada pela leitura. Que a gente aprende coisas legais, fica feliz e aprende coisas novas. Pra gente aprender a ler e a gente viajar nas histórias. Ver essa criançada mergulhada no mundo das histórias indica que o relacionamento dos brasileiros com os livros ainda tem esperança, porque atualmente não é dos melhores. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em maio, revela que o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano. E neste número ainda estão inclusas aquelas obras que não foram lidas até o fim. É por isso que esse projeto quer incentivar o contato com o mundo da leitura desde cedo. E quando a gente começa logo de pequenininho assim, o amor, o gosto pela leitura vai crescendo junto com eles. E quando eles estiverem
no ensino fundamental, no ensino médio, isso vai ser algo natural para eles, né? E vai suprir uma das maiores necessidades da educação brasileira, que é da leitura e da interpretação de texto. O tapete está viajando nos lares dos alunos. Cada semana, 2 alunos levam um tapete para casa e eles levam junto com esse tapete o diário viajante e também um livro de incentivo à leitura e o conhecimento das letras e do alfabeto. Acompanhamos a passagem do tapete pela casa das gêmeas Ana Clara e Ana Júlia. Mesmo antes do projeto, elas já tinham um cantinho da leitura em casa. Mas quando o tapete viajante aterrissou aqui, algumas coisas mudaram. E depois que o tapete veio para nossa casa, as crianças empolgaram tanto que nós tivemos que criar o próprio tapete viajante da família. E esse tecido sempre é levado para a sala e eles estendem ali quando querem pegar um livrinho diferente. E eu percebo assim que o instrumento do tapete, a ideia de ser viajante, ela vem muito em função do que a literatura ela pode trazer. Tudo aquilo que é novo chama a atenção das crianças. O tapete foi um instrumento, um projeto que trouxe uma novidade. E essa novidade foi muito bem aceita aqui em casa, porque realmente incentivou a busca pelos livros. Excelente, né, Lente? Muito boa ideia. E no terceiro episódio da série Além das Palavras, que conta a história da imprensa adventista na América do Sul, você vai viajar com a gente para a Argentina. É nessa região que há mais de um século, livros e revistas também levam esperança para vários países de fala hispana. Algumas das mudanças que ocorreram no meio editorial adventista brasileiro ao longo do século XX também foram percebidas no país vizinho, a Argentina. Desde o início do século XX, a Argentina é um centro produtor e distribuidor de literatura adventista para os países de fala hispana no continente. E a gente veio a Buenos Aires, onde está localizada a Associação Casa Editora Sudamericana, para contar como ocorreu o desenvolvimento desta área por aqui e também para mostrar como o legado editorial continua sendo transmitido de geração em geração. Em seus primeiros anos de atuação no contexto dos países de fala hispana, a editora argentina viu a obra de publicações depender essencialmente da importação de conteúdo. Além disso, por aproximadamente 3 décadas, o setor necessitou de liderança e mão de obra estrangeira. Muito lentamente se começou a publicar materiais em espanhol. Primeiro revistas, depois se publicou um inário em espanhol, sem música, somente as palavras, e começaram a traduzir-se alguns poucos livros. Os editores, que no princípio eram estrangeiros, a partir de 1929, temos o primeiro chefe de redação local nascido aqui, que foi Marcelo Fajardo. Com ele, já se começa a desenvolver a obra de publicações com pessoas nascidas na América do Sul. A partir de então, a publicação de livros em espanhol se torna muito mais frequente e se deixou de publicar livros em outros idiomas. Eu creio que essa década de 1960, 70 e 80 foram décadas muito importantes para a produção nacional. Tínhamos um grupo forte de editores e redatores e eles mesmos se dedicavam a escrever livros que, em muitos casos, eram distribuídos através da colportagem ou da igreja. Tivemos uma produção forte quanto a autores nacionais.
No entanto, estava faltando um pouco de diversidade que temos na ala hispana da América do Sul. Havia autores da Argentina, do Uruguai em alguns casos, mas estava faltando essa diversidade de todos os países que representam a divisão sul-americana. Eu creio que nos últimos 10 anos temos conseguido incluir autores peruanos, equatorianos, chilenos, para refletir um pouco mais essa diversidade que temos. Além de ampliar sua produção em espanhol, na segunda metade do século XX, a redação da editora argentina também passou por um processo de profissionalização, o que resultou em um trabalho mais especializado. Creio que um dos projetos que marcou um antes e um depois na profissionalização e na especialização dos redatores e editores foi o projeto de tradução do Comentário Bíblico Adventista. Foi um trabalho de muitos anos, mas isso como uma tarefa específica e como uma especialização que até então não havia sido realizada. Isso realmente marcou um mito na história adventista. Foi a primeira vez que um comentário bíblico se traduziu a algum idioma. Com Victor Mata se cresceu bastante. Havia um bom grupo de editores e redatores profissionais, alguns com doutorado na área de línguas e teologia também. Mesmo o Dr. Victor Mata recebeu o seu doutorado como honoris causa pela Universidade Andrews, justamente pelo trabalho que realizou, não somente de traduzir, mas de se adaptar todo o comentário bíblico adventista. Nos últimos anos, a editora intensificou a produção de literatura para alguns segmentos específicos, com destaque para o mercado de didáticos. O público infantil também recebeu maior atenção. Nós temos nesse momento uns 200 materiais entre livros, revistas e outros materiais para crianças, especificamente. Essa é uma área forte que tem crescido bastante nos últimos anos. O grau de desenvolvimento alcançado pelo setor editorial nos dias de hoje é reflexo da transmissão do legado que atravessou gerações. O histórico da família Steger, na editora adventista da Argentina, é um reflexo do esforço da Igreja em manter vivo um ministério que, em cada época, necessitou de pessoas dispostas a escrever os capítulos dessa história. Um tio meu, o pastor Victor Mata, trabalhou como editor da Assis. Trabalhou como chefe de redação durante 11 anos. E quando eu fui convidado para trabalhar na Assis, foi uma emoção muito grande poder me sentar no mesmo escritório onde havia sentado o meu tio muitos anos antes para escrever os seus livros, os seus artigos para as revistas. É um grande privilégio transmitir esse legado de amor pelas publicações e também ver como a obra que um realizou não termina, mas se prolonga, graças ao que pode fazer o meu filho, neste caso. Confesso que cada vez que recebo a revista adventista, eu leio com especial interesse o que ele escreve a cada mês. Bom, para mim é muito importante e também algo muito lindo poder continuar essa tarefa. Eu creio que é um trabalho especializado, esse trabalho editorial com as publicações adventistas. E eu acho que o meu pai me transmitiu me serve muito na hora de trabalhar. E até hoje eu consulto, ligo para ele por telefone, eu consulto e ele continua sendo uma ajuda nesse sentido em minha formação, uma formação contínua. Embora seu pai tenha trabalhado na editora até o fim dos anos 2000, Walter acredita que o cenário atual já apresenta desafios com os quais as gerações passadas não tiveram que lidar. Por exemplo, a partir deste ano, iniciamos aqui na Casa Editora a revista Adventista Online, que antes não existia, era só o formato impresso.
Então, estamos nos adaptando gradualmente a essas mudanças e nós temos que ir vendo a maneira de transmitir o mais claro possível e na linguagem mais atual possível, incluindo também os jovens, as novas gerações. Quem sabe será necessário adaptar conteúdos que antes eram apenas publicados para que não somente seja mais fácil entendê-los, mas para que seja também mais atrativo para as novas gerações. E eu creio que esse é um grande desafio para qualquer editor que trabalha na área de publicações hoje em dia. E na próxima semana, o Revista Novo Tempo vai apresentar a última parte dessa série. Você vai saber quais são os desafios enfrentados por aqueles que lidam com o texto na era digital para tornar a mensagem relevante, especialmente para as novas gerações. E uma última notícia desse bloco. O Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, agora tem um novo reitor, o doutor e pastor Martin Kuhn. Nós conversamos com ele para saber quais os novos planos para uma das maiores instituições de ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a entrevista você confere no nosso blog. Acessa lá novotempo.com/jornalismo. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Você fica com a gente, é um instante só.